Olá, aqui é o Nemesiá e nesse vídeo eu vou falar sobre hipervigilância relacionada à dor, né? Nos últimos tempos eu tenho pensado, né, tenho atendido muitos pacientes e identificado que um dos principais um problema bastante comum nesses pacientes é a hipervigilância. E uma das principais perguntas que eu já começo fazendo é se o paciente consegue, em algum momento do dia, parar de pensar, por exemplo, falando de dor lombar, se a pergunta que eu faço é: você em algum momento você esquece da sua lombar? Ou você para de ficar tocando a sua lombar? Ou você para de ficar tentando corrigir a postura? E eles são, boa parte desses pacientes com esse comportamento, que é fácil de identificar, eles dizem que não, eu estou o tempo todo atento à minha lombar, estou o tempo todo tentando ajustar a postura, ou eu estou palpando um ponto doloroso. E esse é um comportamento que, quando os pacientes eles modificam, invariavelmente, quando o paciente chega e me diz que eu estou bem melhor, eu realmente não estou, não está mais me incomodando, e a pergunta, né, que eu faço é: mas o porquê que você acha que você melhorou? O que causou essa melhora? E o paciente diz que eu parei de ligar, eu parei de dar bola, eu parei de ficar atento o tempo todo, né? Então é muito importante identificar a hipervigilância e identificar que fazer com que o paciente entenda que esse comportamento pode ajudar a manter a dor dele, né? Isso há um tempo atrás era algo que passava longe da minha cabeça, e hoje eu vejo que é algo fundamental, e alguns pacientes eu acredito que seja o ponto central em que vamos dizer assim, que o meu tratamento vai ser efetivo. Se eu não modificar, o que adianta eu passar, eu fazer uma manipulação da melhor maneira possível, eu fazer exercícios, passar exercícios para casa para o paciente repetir, mas se o paciente continuar se vigiando dia a dia, todos aqueles outros momentos da vida dele, ele está vigiando a coluna dele. Já existe um pouco isso na nossa sociedade, né, que é um certo, eu acredito, eu atribuo isso a um certo peso na consciência por conta do estilo de vida ruim de grande parte da população. Existe um certo peso na consciência relacionado a quando você tem uma crise de dor lombar, ela é como se fosse um indicador de que, tá vendo, você fez tudo errado até agora, a sua vida você está fazendo tudo errado, né? E você está se movimentando errado, você está com a postura ruim, né? Aí entram outros fatores, muitas vezes até negligenciados, como realmente o estresse, a falta de sono, eventos estressantes, depressão, né, ansiedade, o medo, tudo isso que faz com que as pessoas estejam mais suscetíveis, né, a ter dor. Mas esse peso na consciência contribui para esse medo coletivo, esse medo de boa parte da população que, quando tem uma crise de dor lombar, já tem alguém perguntando: você, não é hérnia de disco, não? Então já tem. E a mídia contribui demais com as informações de má qualidade. Infelizmente, poucos são os colegas que conseguem dizer o que querem na televisão, e as informações que são, vamos dizer assim, difundidas são informações de má qualidade,
para a grande maioria dos programas que a gente tem na televisão, e a nossa população é extremamente influenciada pela televisão, né? Então, às vezes eu tenho que mudar, pacientes chegam me questionando porque viram um programa que disse que não pode dormir assim, não pode dormir assado, eu tenho que me abaixar de certa maneira, que senão eu vou lesionar a minha coluna. E o meu discurso é muitas vezes contrário a isso, né? Mas eu dependo muito que o meu discurso faça sentido na prática, né? Que o paciente tenha uma experiência diferente, note, e boa parte das vezes isso acontece e ele se convence de que aquela ideia de que ele tinha, de que deveria se proteger o tempo todo, evitando certas atividades, fazendo os movimentos de uma forma pré-estabelecida, igual para todo mundo, buscando uma postura perfeita, né? E ele começa a perceber que existem outros fatores muito mais importantes, que são os mesmos fatores que estão ligados a doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Fazer exercício, fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, ter lazer, fazer coisas prazerosas. Hoje, a principal indicação para iniciar uma atividade no paciente com dor lombar, a primeira opção é atividade prazerosa. Em segundo lugar, que seja algo possível de ser feito diante do problema, mas buscar atividades prazerosas é fundamental. O paciente com dor lombar persistente, hipervigilante, ele está já há bastante tempo focado naquilo ali e deixando de curtir as coisas que ele costumava curtir, costumava aproveitar, ter prazer. Também é bastante comum isso. E, eventualmente, existem pacientes que não têm grandes incapacidades, eles fazem tudo, mas procuram ajuda com vários pontos de dor no corpo, várias pequenas dores, e eles são hipervigilantes, eles estão conscientes de cada um daqueles pontos e prestando atenção e tentando buscar ajustes, às vezes buscar técnicas passivas, manipulações, algo que possa fazer sentido na cabeça deles, porque eles já ouviram que muitas vezes a coluna fica fora do lugar, que teria que manipular para trazer para o lugar. Então isso é bastante complicado. Espero que tenham gostado. Obrigado.